Muito boa noite para você que está conosco e também se assustou, assim como eu, quando travou a vinheta, mas tudo bem. Quero saber de você, você fez neste domingo um dormindo legal? Dormindo legal. É isso, você que dormiu legal neste domingo, deixa aqui como é que foi a sua naninha, né, o seu momento de recolhimento. Eu estive no bailão hoje mais uma vez, por isso que não estive aqui nesse momento mais cedo, mas tá tudo certo, vamos a partir de agora apurar os números que nós temos à disposição dentro deste nosso domingo. De novo, repito por aqui, Band bagunçou muito essa briga por conta da final do Carioca. Muito bem, então vamos lá, a partir de agora, você que está nos acompanhando, deixe o seu like, deixe o seu comentário, participe com a gente vai já trazer um pouco dos números que estão apurados desde o início da tarde, mas primeiro deixa eu dar uma boa noite para a galera que está com a gente aqui. Temos Eddie Jackson, que está aqui jogando na minha cara, mais uma vez, né, jogando na minha cara, que eu desliguei o áudio ontem, e aí não deu pra ouvir nada, muito triste, né, mas tudo bem. Tio Juju chega já, o Chaparrão falando, né, que hoje foi interessante, às 16h42 a Certo Eu Caio em quarto, às 17h55 domingo legal em quarto, então foram números bem diferentes pra gente que gosta de acompanhar, e a gente vai falar sobre isso. Agora aquele momento fazendo introdução à La Sônia Abrão, diz aqui o Ed Jackson, Chaparrão dizendo que Beto Silva aceitou o desafio final, cumpriu e tornou-se o detentor do maior prêmio e ainda por cima vingou a derrota do Madureira. Só há uma pergunta que me parte o coração, como Gesla consegue ser tão lindo? Muito obrigado, Ed Jackson, porque isso sempre é lisonjeiro. Muito obrigado pelo elogio, pelo carinho de sempre. Estamos aqui para trazer a informação das nossas audiências. Antônio Gonçalves conosco, boa noite. Todos os gesleiros são pessoas bonitas. Quem gosta da Rede Gesla de televisão é pessoa bonita, sempre será. Você que está chegando e não está deixando o like, muito triste. Faltam apenas 150 pessoas para nós alcançarmos 19 mil inscritos. Então façam barulho no chat, se inscrevam aqui no canal que não for inscrito ainda, que a gente vai juntos alcançar esse número, tá bem? Muito bem! Vamos lá então, agora deixa eu tentar trazer aqui a imagem para a gente poder juntos começar já a fazer essa análise, né? Essa análise dos números que nós tivemos nesta noite, né? Matheus Pereira perguntando se o Tom Cavalcante ganhou ou como foi. Eu acho que a gente vai ficar sabendo disso claramente só no momento dos consolidados, porque teve muita coisa aqui que mexeu durante esse horário. O Acerte ou Caia ficou à frente um período, o Domingo Legal ficou à frente em outro período, então tá bem dividido, tá bem diferente esse momento, e eu quero ver o que a gente vai ter nesse sentido aqui a partir de agora. Você que vai acompanhando, vai deixando seu like, seu comentário, obrigado pelo carinho, vamos aqui com as imagens. A partir de agora eu tô com o Twitter do Breno Moura na tela para você que está nos acompanhando, e nós vamos começar aqui pelas 14h33. Então a gente tem o streaming a anos-luz da Globo na frente, né? The Masked Singer 8.81, Domingo Legal 6.61 e o Cine Maior com 5.15. Vocês sabem qual é que foi o filme hoje do Cine Maior? Porque eu acho que eles já escolheram um título, eu não cheguei a ver, eles escolheram um título que já coloca isso pra frente, né? Dá uma envergadura para esse momento, né? O Cine Maior com 5.15 e o Show do Esporte com 1.68. Lembrando que nós temos aqui a espera para a final do Campeonato Carioca. Depois, 15h06, nós temos aqui o The Masked Singer Brasil com 8.62, o streaming sobe para 14, impressionante. Domingo Legal com 6.76, Cine Maior com 6.04, vejam como já vai buscando o SBT ali, o Cine Maior, e o Show do Esporte com 2.11 nesse momento ali, já começando uma espera bem diferente do que a Band está acostumada a ver para a final do Campeonato Carioca. Vamos adiante aqui, quando a gente vai seguindo com esse volume das audiências e de tudo isso que a gente tem aqui nesse domingo, a gente vai para esse momento aqui em que nós temos em São Paulo às 15h23 o Masked Singer apenas 6 décimos na frente do Domingo Legal. Vejam como tem uma diferença considerável aqui, a gente está falando de muito pouco, 0,6, o Domingo Legal com 7.29, Cine Maior com 5.94, os canais pagos com 5 pontos, até bastante para o padrão dos canais pagos, o Show do Esporte com 1.9. Então aqui estava começando a embolar, mas o Cine Maior já ia chegando quase a 6 pontos nesse momento ali.
Depois, mais pra frente, a gente tem às 15h43 o Masked Singer com 9.88, cresce um pouco aqui, cresce consideravelmente, quase 2 pontos, né, às 15h43. Cine Maior com 6.75, avança sobre o Domingo Legal. Domingo Legal com 6.5, Carioca na Band já começando aqui, 2.38. Às 15h46, o Cine Maior abre mais distância um pouquinho, na verdade, do Domingo Legal, de 6.94 para 6.63. Olha só, diferença de 3 décimos para frente do Cine Maior e o Masked Singer já com 9.2. Depois, às 16h09, a gente já tem o Acerte ou Caia começando. Começa aquele fenômeno que eu tenho comentado com vocês que acontece toda semana. Toda semana. Olha só isso aqui. A gente olha aqui para esse número, vejam que ali às 15h46 o Cine Maior tinha 6.9, Domingo Legal 6.6. Quando termina o Cine Maior, uma parte da audiência da Record migra para o SBT. Porque vejam, aqui nós temos, também uma parte vai para Globo, também chega ali a 10 pontos, o Campeões de Bilheteria. Para quem gosta de filme, talvez o público de filme esteja migrando uma parte para Globo. E o Domingo Legal, às 16h09, tinha 6.2 aqui, Acerte ou Caia 5.3, Carioca na Band 3.86, já crescendo perto dos 4 pontos, o que começa a bagunçar os números para todo mundo ali, né? Aqui nós temos então, depois, no Rio de Janeiro, por exemplo, Carioca na Globo, né, que a Globo tinha os direitos também para exibir para o Rio, se eu não me engano, 26.98, Domingo Legal 3.56, Acerte ou Caia 3, o Carioca na Band 1.9, a Hora do Zap 0.3. Mas de novo, no Rio de Janeiro. Em São Paulo, 16h38, a gente tem o Campeões de Bilheteria com 10.27, o Domingo Legal com 7.7, aqui a gente já tinha meia hora de Acerte ou Caia no ar. Né? E o Acerte ou Caia com 5.9, o Carioca na Band chegando pertinho dos 5 pontos. Né? Às 16h42, o Domingo Legal abre mais vantagem sobre o Acerte ou Caia e sobre o Carioca na Band. É o número ali que o Chaparrão estava dizendo pra gente antes. Então nós temos o Campeões de Bilheteria com 10.6, Domingo Legal com 7.87, beirando os 8 pontos, Carioca na Band com 5.34, na frente do Acerte ou Caia, que estava em quarto lugar, com 5.23 naquele momento ali. Em Curitiba, às 16h41, olha essa informação do Breno Moura aqui. Domingo Legal com 9.35, Futebol na Globo com 8.88, Acerte ou Caia com 4.78, Carioca na Band com 2.72. Então, em Curitiba, nesse minuto, o Domingo Legal estava liderando. Né? Mais pra frente aqui nós temos Recife e também São Paulo, Recife 17.11, Campeões de Bilheteria 11.5, Acerte ou Caia 6.08, Carioca na Band em terceiro lugar com 5.06, em vários estados do Nordeste existe um apreço muito grande pelos times do Rio de Janeiro, então justifica também essa audiência na Band, e o Domingo Legal com 4.9, o share bem dividido entre os três colocados aqui, o segundo, o terceiro e o quarto, né? Impressionante. Às 17h26, a gente começa a virada do Acerte ou Caia. Então a gente tem o Campeões de Bilheteria com 10.8, Acerte ou Caia 7.2, Domingo Legal 6.5, Carioca na Band 5.8. Mais pra frente, 5 para 6, Acerte ou Caia com 7.8, Campeões de Bilheteria cresce na espera pro Domingão para 12.32, Carioca na Band 6.3, Domingo Legal 5.2, bem isolado na quarta colocação, enquanto que a Band muito bem isolada na terceira posição também. Mais pra frente, 18.1, Campeões de Bilheteria com 12.39, o Acerte ou Caia chega a 8.5, e o Carioca na Band 5.44 contra o Domingo Legal com 4.95. Eu acho que aqui nós temos números que são importantes da gente olhar daqui pra frente, tá? Já eu vou trazer para vocês de novo aqui os números, porque o Paulistão na Record hoje com certeza vai ser uma audiência histórica, que a Record já não vê há muito tempo, mas eu acho que é interessante a gente pensar que a bagunça que vai dar esse levantamento aqui do Acerte ou Caia e Domingo Legal, estou muito ansioso para ver qual vai ser a média, né? Como é que vai ser a prévia nesse momento, porque a prévia nesse momento ela já seria muito importante para a gente ter uma noção de como é que ficaria essa sequência agora, porque o que nós temos de fato é uma questão forte ali de, eu acho que foi muito no detalhe, o vencedor aqui foi muito no detalhe nesse fim de semana, é tipo isso, né? Você que está acompanhando agora, olha, pelo amor de Deus, 62 pessoas, 20 likes, eu sou obrigado. Y la pregunta que me parte el corazón,
¿Por qué no dejas el like? No dejas el like. Que solamente en el olvido es realmente una maldad. No dejas el like, no dejas el like. Me quedo aquí te esperando y tú no dejas más tu like. No dejas el like, no dejas el like. Es solamente en el olvido es realmente una maldad. No dejas el like. ¿Por qué no dejas el like? É de partir o coração, né? É de partir o coração. Tudo bem, vamos lá então aqui, porque é isso que eu tô dizendo pra vocês. A Band tá bagunçando esse horário, então é isso. Você que ainda não é inscrito, se inscreva por aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu ver quem mais tá com a gente. O Matheus já respondi, o Chaparrão dizendo que acha que dessa vez o Acerte ou Caia vai ficar em terceiro na média. Pois é, qual é que é a minha dúvida, tá? No início ali, o Domingo Legal abriu uma considerável vantagem, mas tinha momentos depois no finalzinho em que o Acerte ou Caia tinha 3 pontos na frente, né? Então eu acho que vai ser mais emocionante, vai ser mais disputado isso dessa vez. Vamos ver o que vem pela frente. Quem mais? O Matheus Pereira, Tom Cavalcante ganhou, será? Eu acho que ficou em terceiro, eu acho, mas a gente precisa ver os números ali. Ô galera, quem não deixou o like ainda, deixa o like, ajuda a Titio Juju trabalhando no domingo à noite, para o entretenimento de todos. Espero essa ajuda. Ed dizendo sinal mais vermelho do que nunca no Domingo Legal. Cine Maior nem era um filme tão bom e mesmo assim roubou o vice em alguns momentos do Celso Portiolli. Com certeza, o fato é que hoje a espera para o Acerte ou Caia também é uma espera importante para a Record. Isso é um trunfo gigantesco que a Record acaba levando, né? Ed dizendo aqui, Masked Singer perdeu a graça na semana de estreia, todo mundo já sabia quem ia ganhar, é meio que isso, né? A Record deveria exibir filmes mais divertidos no Cine Maior, é que esses filmes mais de ação e tudo mais, Homem-Aranha, esse tipo de coisa, acaba tendo bastante aderência do público, né? O público gosta de assistir e a Record vai colocando nesse sentido também. O canal Esporte Arrasa dizendo você só fala contra a Globo, não sei porquê. Amigo, não estou falando nada contra a Globo. Na verdade, eu só estou dizendo aqui que existe uma briga entre a Acerte ou Caia e Domingo Legal pelo segundo lugar. Segundo lugar, porque a Globo está muito isolada na frente. Este é o ponto. Tom Cavalcante tá forte, vai virar mesmo, diz aqui o Matheus Pereira. O Ed Jackson, tô aqui ligadinho no Paulistão na Record. José Bezerra, fala da audiência de hoje, quem ganhou? Estou falando aqui para a turma que está nos acompanhando. Vamos lá. Ed dizendo, se eu fosse a Record não mudaria o horário do Acerte ou Caia e colocaria o Power Couple e a Fazenda às 14 horas no lugar do Cine Maior. Também acho que seria uma boa, viu? Também acho que seria. Luiz Henrique Pinho, boa noite. A Record foi para o break e como está a audiência? Daqui a pouquinho a gente já traz essas audiências do Paulistão. Luiz Henrique Pinho também. A Band vai ficar forte? Pergunta o Matheus Pereira. É que era uma oportunidade, né? Era um momento específico ali com o final do Carioca que a Band conseguiu com exclusividade em São Paulo ter esse resultado. A Globo conseguiu passar a final no Rio de Janeiro, né? E lá liderou com muita folga. A Band ficou só com a audiência residual mesmo, né? Mas é um ponto. Quem mais? Vamos lá. Luiz Henrique, Beto Silva venceu a Acerte ou Caia, Flávio Assis aqui em Minas, Alterosa, SBT sempre em segundo, tá? E a opinião do Flávio Assis, a informação também, né? Guegué, pergunta Chaparrão, você acha que é possível haver um empate na média? Eu acho que não, porque a média ela vai ser ali decimal, centesimal também. Então se, por exemplo, empatar em 6.7 nos dois, um vai dar 6.72, o outro 6.73, ou se 10.72 para os dois, tem um terceiro número ali que também consegue trazer essa média para cima, então acho que não é o caso. Vamos lá, quem mais? O Matheus Pereira, o Tom Cavalcante pode crescer se trocar de horário. Honestamente, eu acho bem perigoso trocar de horário um produto que está dando tão certo como é o caso do Acerte ou Caia, mas enfim, já trocou uma vez e acabou dando certo, né? Ed Jackson, 10 horas Cris, 11 horas Eu, a Patrulha das Crianças, 12 horas Cine Maior, 14 Power Couple, 16 Acerte ou Caia, mais 2 horas de Power Couple, não sei se rolaria. Ali eu acho que perderia muito a média, né? 18 horas o Brasileirão. Pode ser, eu acho que teria que colocar 2 produtos, na verdade, ali naquele horário antes. O Wesley tá conosco aqui. Gessler, eu adoro suas chamadas inspiradas nas produções oitentistas e na dramaturgia mexicana. Parabéns, é muito profissionalismo. Wesley, obrigado pelo carinho, viu? Dá um trabalhão, mas eu gosto de fazer pra mostrar pra vocês. Você que tá acompanhando e puder deixar o like, agradeço muito. Rainha da TV tá conosco também. Quem mais?
O Ed dizendo Gesla servindo entretenimento pra nós no domingo, dia que muitos youtubers não fazem lives. Tá aí o Ed. E voltem durante a semana também, hein? Que daí durante a semana mingua, todo mundo vai embora. Que é isso, Mel? Caramba! Ratinho no lugar do Celso Portioli para Matheus Pereira, Rodrigo Faro no domingo. Vamos lá, minha galera que está aqui acompanhando, obrigado pela companhia e por tudo isso que estamos comentando por aqui. Vamos agora trazer outro assunto, porque esta é uma noite certamente de glória para a Record, porque a Record, com a final do Paulistão, e aí de novo, a Globo sempre vai liderar, sempre que não tiver um produto forte na concorrência, a Globo sempre vai liderar com uma distância estratosférica, vai ser uma distância humilhante para as concorrentes. Geralmente é assim, exceto em alguns pontos sensíveis da programação. Agora, o Paulistão na Record, ele já vem incomodando desde o começo, né? Tem o fator Neymar também que traz para esse campeonato algo muito forte. Os jogos de quartas de final, de semifinais e agora a final, que é um derby paulista, né, Corinthians e Palmeiras, é claro que tem uma aderência muito grande do público e eu falei sobre isso ontem no Legalzinho, para quem não acompanhou eu convido para ver o vídeo inteiro, sobre uma reportagem que o Alan Simon fez, ele que cobre muito a mídia esportiva, sobre por que o público está se identificando com a Record. Maurício Noriega fazia muito no Sport TV, Kleber Machado é a voz do futebol paulista na TV. Porque a Globo por muito tempo utilizou a voz dele para isso. Temos ali uma galera que fez parte da história da Globo ali e que está na Record nesse momento transmitindo. Então tem essa aderência também do público de se sentir confortável ouvindo isso. E aí nós temos, nesse caso, hoje, né, esses números impressionantes, né, e que a gente vê que a espera, por exemplo, para o Acerte ou Caia, especificamente, foi alta com filme e tudo mais, mas a Band bagunçou ali com a final do Carioca. Agora nós temos a Record liderando com muita folga pelo que a gente está vendo, pelo menos por enquanto. Vamos pro Breno Moura mais uma vez. A galera que está acompanhando aqui a gente pode deixar o like, pode deixar o seu comentário, é isso, e a gente vai ampliando aqui o nosso debate. Vamos então pro momento em que a gente tinha ali o Paulistão começando na Record. Às 6h15, por exemplo, vamos aqui com os números do nosso querido Breno Moura, que tem sempre colocado esses números importantes pra gente aqui. Às 6h15, final do Paulistão na Record, com 12.49, os streamings na frente com 14.02. O Domingão com 12.49, então empatados, mas no decimal o Domingão estava em segundo. Domingo Legal em terceiro com 5.6, Carioca na Band com 2.89, João Kleber Show 0.9, no lugar do Geraldo Luiz, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também, tá certo? Vamos aqui na sequência, 18h30, final do Paulistão na Record já abre uma considerável vantagem, era o horário que iria começar o jogo, né? 17.6 para Record contra 9.6 do Domingão. Roda a roda com 4.34, Carioca na Band com um rescaldo de 1.61, operação de risco 0.83. Já dá para ver que o fenômeno que eu achava que fazia parte do geral do povo, né? Descontinuado essa semana, não faz mais sentido, porque a operação de risco e as reprises de pegadinhas tá dando mais do que estava dando antes, né? 18h35 em São Paulo. Paulistão com 20.35, streaming com 13.7, Domingão com 9.36, Roda com 4.02, né? E Carioca na Band 1.19 pós-jogo já aqui, acredito, né? Às 18h44, Paulistão na Record já com 21,29, Domingão com 9,98, consegue se estabelecer aqui nessa casa dos 9, Roda com 3,88, Carioca na Band 0,8. Às 19h10, a última atualização, a gente está falando de 20 minutos atrás. Final do Paulistão na Record, 21,87, Domingão com o streaming com 14 pontos. Pensa o estrago que seria esses 14 pontos sendo diluídos na TV aberta, por exemplo. O streaming toma muito dessa audiência, né? Toma muito. Domingão com 9.65, Roda com 5.29, Planeta Selvagem 0.8, João Kleber Show 0.7 nesse momento. Esse é o último levantamento que nós temos aqui do Breno Moura a respeito dessas audiências deste domingo com a Record exibindo com exclusividade para a TV aberta o Paulistão aí para todos, né? Então nós temos a final do Paulistão entre Palmeiras e Corinthians, é a primeira final, vamos lembrar disso. Na semana que vem tem o jogo de volta, então mais uma vez a Record vai
ter um produto de muita audiência na mão, e de fato é algo que assusta a concorrência, leva para a concorrência um senso de responsabilidade que é muito importante. Então a Globo se segura ali dentro do que é possível com o Domingão, mas já espera essa derrota, já tem claramente essa certeza, né, de audiência. Então é isso. Muito bem, minha gente, vamos lá para a galera que está aqui acompanhando a gente, deixa eu ver quem mais. Antônio Gonçalves, TV é hábito e costume, vai errar se trocar o horário do Acerte ou Caia. Concordo, viu, Antônio, eu acho que tem muito disso. O Acerte ou Caia conseguiu mais audiência indo para as 4 da tarde, até porque eu acho que o share é um pouco maior às 4 do que às 2. Mas acho que seria difícil, não seria fácil não. Maria Zilma dizendo Celso Portiolli melhor apresentador, Beto Silva foi com tranquilidade e venceu o jogo, diz o Chaparrão. Luiz Henrique Pinho, você acha que a usurpadora vai dar audiência no SBT? Eu acho que nesse momento o SBT precisa apostar naquilo que sabe que é querido pelo público. Chaves tem salvado a pátria em alguns momentos, né? E eu acho que a usurpadora tem potencial para segurar ali. Não vai conseguir vencer a Record nesse primeiro momento, é uma crise sem precedentes que o SBT tem, né? Mas eu acho que a gente tem questões importantes pela frente que podem fortalecer esse momento, né? Que é um momento diferente. Vamos lá, quem mais? O Ed Jackson está conosco também, Chaparrão Guegué, você viu em Garota do Momento, fizeram referência a Silvio Santos, viu o personagem do Fábio Assunção, né? Ana Paula com a gente. Qual o dia do aniversário do Juju? 31 de março, viu, Ed? Um abraço pra você aí, 31 de março. Matheus Pereira, qual o futuro do Rodrigo Faro? Não temos ainda nada sendo especulado nas televisões, de uma forma geral, né? Eu acho que é um momento diferente. Canal 100 tá conosco aqui dizendo Record com 20 pontos contra 10 da Globo. Tá ali oscilando em 9.9, alguma coisa assim, né? Luiz Henrique Pinho também, deixa eu ver... A galera que tá conosco, Ed dizendo, creio que Chaves e a Usurpadora vão dar um plus nas tardes do SBT e fazer a tão desejada boa entrega pro Léo Dias no Fofocalizando, ele tá cobrando o tempo todo. Flávio Assis, 18h53 em São Paulo, Record 21, Globo 9,5, já trouxemos aqui uma atualização das 19h10 também, mas obrigado pela informação, Flávio, grande abraço. Quem mais? O Ed dizendo aqui, ainda bem que a Record vai continuar exibindo futebol com alguns jogos da LFU do Brasileirão, toda semana, na verdade, né? A Record vai ter jogos também nesse sentido. A Ana Paula tá torcendo muito. Emerson Oliveira, beleza, boa noite, beleza. Ed dizendo, Gesla, mas o quadro A Fazenda, a Última Chance no Hora do Faro tinha 2 horas de duração. No Power Couple pode ser semelhante, com sabatina com eliminados e alguma espécie de dinâmica da discórdia. É que eu não sei se pra espera de Acerte ou Caia pode ser um bom produto, sabe? Ainda mais com o Power Couple. Com a Fazenda até acredito que sim, mas com o Power Couple não tanto. E vamos lembrar que com a Fazenda, nos últimos anos, o Rodrigo Faro tava dando média ali de 5, quando dava muito bom. O Acerte ou Caia dá mais que isso, né? Então vamos ver. O Uilas, é isso? Willias Andrade, boa noite, obrigado pela companhia. Temos também aqui o Antônio Gonçalves. Sou do Paraná, aqui a RIC TV está aproveitando para sinalizar a programação local. Boa estratégia regional. Antônio, eu conheço a região aí do Paraná, a RIC, na verdade tem não está exibindo o Paulistão? Sinalizar a programação local. Boa estratégia regional, não entendi. O Israel Andrade está conosco também dizendo, cheguei agora quem venceu a disputa, nós ainda não temos esse nome cravado ali de prévia entre Acerte ou Caia e Domingo Legal, né? A Band bagunçou bem aquele horário ali, a média vai puxar para baixo tanto para um quanto para outro. Eu acho que o Domingo Legal venceu. Eu acho, tá? Mas é um achismo real oficial, assim, não tem muitas outras percepções. Eu acho que venceu pela sustentação do Domingo Legal na segunda posição contra o Acerte ou Caia. Mas eu acho que deu Domingo Legal hoje. Vamos lá. Antônio está sim. Tá passando o que aí, Antônio? Conta pra gente o que tá passando na RIC. Edna Alcântara, boa noite a todos. Como será a grade no próximo domingo da Record sem futebol? Não tem futebol no domingo que vem? Deixa eu ver aqui. Segunda final do Paulistão. Corinthians. Vamos lá. As finais são quando? Vamos lá. Temos aqui a finalíssima dia 27. Ah, é verdade. Não, aliás, é semana que vem é 20... Ou é 19? Não, 27 é semana que vem, não é? Não é.
Finalíssima dia 27 às 21h35. Perfeito, não é no domingo. Achei que fosse no domingo. Vai ser mesmo assim interessante de poder acompanhar essa briga, porque aí a gente vai ver como é que a Record vai se virar contra o SBT sem futebol. Aí é outra briga, né? É outra coisa pra gente falar. O Paulistão não acaba hoje, não. Tem uma segunda final. Né? Isael Andrade, hoje a Band surpreendeu todo mundo. Eu vi que do nada ela tava ali na briga. É que, mesmo que seja um produto muito carioca, né? O campeonato carioca, é lógico que é um jogaço de final de campeonato que pra São Paulo também faria barulho, né? É uma questão. Achei que o Paulistão acabava hoje. Não acaba hoje, mas não é no próximo domingo. Vai ser no dia 27 a final, que é aquela coisa na semana. Se eu não me engano, é no penúltimo capítulo. Dia 27 é o quê? Uma quinta? É uma quinta. 27 é uma quinta, então vai ser no penúltimo capítulo de Mania de Você, a finalíssima do Paulistão na Record. É pra acabar com a novela no último momento, né? Complicado. Tá passando o jogo, mas está utilizando o intervalo para divulgar a grade local. Perfeito, Antônio. Isso mesmo. Perfeito, muito legal. Quem mais? Ed dizendo que achava que o Paulistão acabava hoje. Vamos ver o que acontece pela frente, né? Mas esse é um ponto também que a gente tem que ficar de olho. Bom, deixa eu falar também, eu queria falar um pouco mais sobre esse assunto que eu acabei não falando durante a semana em nenhum outro programa, Juninho Urgente, Pauta Livre, nem nenhum produto específico no Legalzinho eu não consegui trazer também, mas eu queria falar sobre o fim do Geraldo Povo, né? E também do Ultra Prêmio Show que o Geraldo Luiz apresentava na Rede TV. Eu particularmente acho uma pena, porque eu acho que o que o Geraldo estava tentando fazer era reaver esse público de TV aberta que gosta do programa popularzaço, assim. Ele falou que o cenário era praticamente de papelão, a gente vê ali pela parte de trás da banda que era lona, né? Lona é bem melhor que papelão ainda. Bem melhor que papelão. Mas enfim, era lona, né? E de uma forma geral, eu acho que isso não era o que prejudicava o programa. Eu sei que a produção era muito enxuta, ele falou de 6 ou 7 pessoas colocando o programa no ar ao vivo num fim de semana, né? Mas de fato, a audiência de 07, 08, 06 que deu em outros momentos, 03 que deu em outros momentos, não incentivou uma renovação de patrocínio, né? E o programa acabou se tornando inviável também financeiramente, bem como o Ultra Prêmio Show, que era com a Ultra Farma, né? E que não foi renovado por conta disso também, de baixa audiência, os ciclos de patrocínio vão se renovando. Eu acho que é um produto que, de novo, não tinha um custo elevadíssimo, mas para os padrões da Rede TV, se não tivesse patrocínio nenhum, já se tornaria um programa caro, né? O Geraldo Luiz segue como apresentador da Rede TV, segue contratado, pelo menos por enquanto, até onde a gente sabe, né? Mas não deve ter esse programa renovado, e a gente já viu que hoje entrou no ar As Pegadinhas do João Kleber, depois tivemos Operação de Risco, que é um clássico da Rede TV e sempre dá boa audiência, e agora o João Kleber Show na sequência de novo, com as novas pegadinhas, ou enfim, com o novo formato que ele vinha fazendo. Programas mais baratos e que estão dando mais audiência. Isso é o que eu lamento um pouco. Eu acho que o Geraldo Povo ele tinha um DNA popularesco incrível. Esse 06, 07 que ele dava por semana, para mim, tinha muito daquele público que ainda era muito fiel ao Geraldo Luiz, e a gente podia ver que mesmo tendo Paulistão, mesmo tendo outras coisas ali, um horário dificílimo, ele conseguia manter ali o seu 06, 07 com dignidade ali na Rede TV, né? Em outros momentos acabou dificultando por outras programações, mas de uma forma geral eu acho que o Geraldo Povo ele foi uma tentativa muito válida. É uma pena que eu acho que cada vez menos nós teremos esse tipo de tentativa na TV aberta, de programa popular mesmo, de entretenimento. Então eu particularmente lamento o final do Geraldo Povo. Acho que o Geraldo Luiz é uma figura que tem que ter mais espaço também na Rede TV para poder ser uma figura de conexão com esse público mais popular. O problema do programa e da audiência do programa não é só do programa, mas também de uma crise histórica de audiência da Rede TV. Vamos ver agora o que vem pela frente nas próximas semanas, quais serão os próximos passos do Geraldo Luiz. Tá certo? Muito bem, vamos com você que está nos acompanhando nesse momento aqui. Estamos falando sobre a audiência do Paulistão, a audiência de Acerte ou Caia também e muito mais. Vamos lá. Deixa eu ver. O Ed Jackson dizendo que o povo da Acerte ou Caia é arregão, quase ninguém tenta o desafio final. É verdade. O Ed Jackson dizendo que assisti 2 vezes o Geraldo Povo e achei fraquinho. Fora que o Geraldo Luiz parece não ser querido em nenhuma emissora onde trabalha. Deve ser nada legalzinho, diz aqui o Ed Jackson. Eu acho que ele tem um DNA popularesco, né? Eu acho que ele tem algumas coisas que podem
atrapalhar eventualmente, enfim, mas enfim, o problema da Rede TV é falta de estrutura financeira mesmo. E aí o programa tinha que apelar para coisas muito, muito simples e fazíveis, né? Mas que não foi algo que conseguiu colocar no patamar de um ponto ali. Teve dias que tava 1,5 ponto, né? Com entrevistas polêmicas e tal. Deixa eu ver aqui, quem mais? O Chaparron, aliás, o Batata 12 dizendo aqui, Geraldo Povo eu nunca vi. Chaparron dizendo que é bom quando alguém aceita e cumpre o desafio final, mas acho melhor quando a pessoa decide parar, diz aqui o Chaparron. O Ed dizendo, será que daria certo o Chaparron dizendo que eu gosto do Geraldo Luiz, ano passado acompanhei muito e gostava de ver. O Ed dizendo que será que daria certo o Geraldo Luiz uma espécie de alerta nacional na Rede TV? Eu acho que sim, mas eu acho um desperdício, sabe? Já tem tanto programa policial, eu particularmente não gosto muito, né? Mas enfim, quem sou eu pra gostar de qualquer coisa ou não. O Batata 12 aqui, a Ana Paula tá triste aí com uma... Nem sabemos ainda se perdeu, Ana Paula. Vamos nos acalmar todos, vamos respirar, como diria William Bonner. Quem mais? Wesley dizendo, o futebol volta às tardes de domingo na Globo em breve. Você acha que a audiência vai ser mais dividida no domingo? Já que a Record nem sempre terá os melhores jogos, pode ser um alívio pro Hulk. Com certeza vai ser um alívio, a entrega pro domingão vai ser bem mais alta, né? Mas a Record vai entrar com o futebol às 6 da tarde. Então acabou o jogo na Globo, começa o jogo na Record. Então eu acho que dependendo do jogo, a gente vai ter outras questões aqui. O Batata 12 dizendo que tá aqui torcendo para o Timão, né, o Corinthians. Cândido Pereira, aqui da minha cidade, Teresópolis não pega a Rede TV só pelo aplicativo, tá? E também esse é um problema da Rede TV, né? Cobertura, bem colocado, viu, Cândido? Um abraço. O Geraldo Luiz será demitido, não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação, o Batata. A princípio ele seguia contratado, não sei se tem alguma atualização nesse sentido. Reinaldo Machado, boa noite, adorei hoje o domingo legal. Aqui na minha região, diz o Batata 12, passava o programa da Claudete Troiano no domingo em reprise de manhã. Teve outros momentos assim também, né? O Ed dizendo quero Canta Comigo e Canta Comigo Tim com o Márcio Garcia. É um dos cotados, né? É um dos cotados para apresentar. Williams Andrade, minha opinião, o domingão deveria ser ao vivo quando há esporte na Record. Também acho, seria uma estratégia. Seria uma estratégia para poder mexer ali com aqueles horários, mas é aquela questão, de novo, que a gente volta a falar de questão de custo. Na questão de custo, a Globo não vai investir em tantos profissionais que vão receber adicional para estar ali ao vivo no domingo, somente em edições especiais. Em edições especiais isso deve acontecer, mas não esperemos que volte totalmente ao vivo. Por isso que eu trazia, né, com olhar muito forte o quanto o Domingão, o Geraldo Povo, ele tinha pelo menos esse DNA do programa ao vivo, né? Acho que faz falta isso na televisão. Então é isso, vamos lá. Deixa eu ver quem mais conosco aqui, às 19h10 é a última prévia que eu tenho por aqui de audiências, né? Última prévia que a gente localiza por aqui. Vamos ver o que vem pela frente, se a gente vai ter outros números até o final do nosso resenha televisiva de hoje. Vamos lá então, a galera que está acompanhando a gente, deixando o seu like, deixando seu comentário, deixando o like, agora pelo menos emparelhou, né? Nós estamos aqui com 63 espectadores, 63 pontos de audiência aqui e 55 likes. Mas podia chegar nos likes, né? Podia chegar. Deixa eu ver aqui, quem mais? O Ed Jackson mandando aqui que tô torcendo pelo Corinthians porque meu patrão é palmeirense. Ô louco, bicho! Quem mais? Ana Paula perguntando se eu aceitaria o desafio final do Acerte ou Caia. Depende. Depende se eu fosse zilionário, beleza. Agora, nas atuais condições, eu ficaria com metade do prêmio. Provavelmente. Vamos lá. Deixa eu ver. O Reinaldo Machado, The Voice Brasil, seria qual dia será? Acho que ainda não sabemos, né? Não tem essa informação. Eu imagino que seja um show da noite. Não sei se eles vão colocar no domingo. Talvez coloquem, né? Pra diminuir a carga ali do Domingo Legal. Não sei. Mas acho que deve ser durante a semana. Acredito que seja durante a semana. Júnior, você acha que o Vem Pra Cá será com a Ana Furtado e com a Nádia Haddad? Não sei. Eu acho que a Ana Furtado já seria mais certo, né? Mas não sei. Quem mais? Vamos lá.
O Ed dizendo realmente Power Couple não tem tanto apelo quanto a Fazenda, mas a Record tem espaço na grade de domingo para testar novidades, com certeza. Gesla, por que The Masked Singer está passando mais cedo sem ter jogo e tirando a temperatura máxima? Eu acho que é justamente para não queimar o produto contra o futebol. Então o filme às vezes pode ser mais contra a programação do que o The Masked Singer. Acho que é mais essa questão, né? O Ed dizendo depende de quanto estaria o valor do prêmio. Muito bem. Como foi a audiência do The Masked? Ficou ali oscilando entre 8 e 9 pontos, mais ou menos nessa faixa, né? E a gente vai ter agora, vai entender de que maneira vai ter essa atualização a partir de agora. Rainha da TV, a Record só vai ter boa audiência agora, depois só no ano que vem. Eu acho que depende do jogo também, da Liga Forte União que vai ter ali. Acho que tem bons confrontos que vai poder escolher, e a gente vai ter, já escolheram Vasco e Santos pro primeiro confronto ali, enfim, tem bastante caminho pela frente, eu acho, a Record até aqui. Mas, de novo, a gente vai chegando ao final dessa live aqui sem ter uma noção da prévia de audiência de quem venceu, se foi a Acerte ou Caia ou se foi o glorioso Domingo Legal. Eu acho que quem venceu foi ali, ó, no detalhe. Foi no detalhe. Luiz Henrique Pinho, Candinho foi eliminado do The Masked Singer. Batata 12, estou no Rio Grande do Sul, Batata 12, um abraço. Ed dizendo, você prefere Nadia Haddad e Daniel Adjuto no Vem Pra Cá ou Ana Furtado e André Marques? Honestamente, acho que se for André Marques e Ana Furtado, seria uma dupla que já tem muito entrosamento, né, por conta do video show. E nesse sentido, eu acho que seria muito bom os dois. Mas a Ana Furtado daria conta sozinha. Eu acho que tem que ter uma revista que seja mais com um apresentador só. Acho que esse às vezes é um problema quando tem muita gente ali. Gesla e pessoal, diz o Gustavo Henrique, será que o futebol chega a 35 pontos na Globo? Eventualmente sim. Dependendo do jogo, né? Outros jogos não, vai dar 20 e alguma coisa. Vamos lá. Quem mais? O Antônio Gonçalves também, na Record terá jogos exclusivos. Reinaldo Machado, show de calouros começou lá no SBT. Deixa eu ver se eu tenho alguma atualização para vocês aqui de audiências, para depois a gente ir para o nosso momento final aqui, e já encerrando o nosso resenha televisiva de hoje. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela companhia. Nós vamos caminhando para a etapa final do nosso resenha televisiva. Você que está acompanhando a gente aqui, deixe aqui seu like, deixe aqui seu comentário, deixe a sua participação. Não temos atualizações ainda de audiência. Faltou eu soltar uma coisa aqui. Então, a partir desse momento, Sacolândia! Vem aí o Fantástico no Domingão da Globo. Um grande abraço pra vocês, uma boa noite. Deixa eu ver se tem mais perguntas importantes aqui pra responder. 1-0 pro Corinthians, diz o Batata 12. Williams Andrade, Ana Furtado é uma boa apresentadora, muito boa. Gol do Corinthians pro Antônio aqui. Quem mais? Ana Paula, deixa eu ver. Você aceitaria participar do desafio final? Já falei aqui. Wesley falando, Gesla, você torce para algum time do Sul? Tem cara de Juventude. Sou gremista, então hoje sofri, né? Mas eu sou gremista pouco praticante, então não tenho tanto, mas eu sou gremista. Hoje sofri uma derrota quente, né? Quem mais? As sessões de filmes da Globo e o Vale a Pena Ver de Novo, porém, podem ganhar novas vinhetas. Não tô sabendo, viu, Gustavo? O Ed dizendo obrigado pela live, Juju, tenha uma boa noite. Beijos pra todos do chat, pra todos vocês também, obrigado pela companhia. Luiz Henrique Pinho tem canal no YouTube também, tá certo? Obrigado pela participação aqui. E esta galera que estava conosco hoje, muito obrigado pela companhia. Nós ficamos por aqui. Quem é o Sistema? E amanhã a gente vem com as audiências consolidadas para trazer para vocês. Boa noite, quem é o Sistema? E até amanhã. Sistema, bem. No sistema? O sistema onde tá? Quem é o sistema? Auditor Sorrel. Sistema. Sistema.